Olá, é muito bom ter você aqui nessa oficina. Eu sou Daniela Rosa, eu sou socióloga, doula, educadora perinatal e também sou consultora para relações raciais em educação e saúde. Além disso, eu também sou fazedora de abaiomi. Abaiomi é uma bonequinha de pano e é por isso que nós estamos aqui juntos e juntas, para fazer uma bonequinha. Mas eu prometi uma coisinha a mais para essa nossa oficina. Eu combinei de entregar uma conversa. Uma conversa que tem tudo a ver com o título que eu dei à oficina e que tem tudo a ver com esse ano que nós estamos terminando. Vamos a ela? Recentemente, assistindo um programa de TV, o repórter reuniu uma série de personalidades da mídia, intelectuais brasileiros e pediu que eles definissem em uma palavra o que significava o ano de 2020. Eu parei para assistir e fui ouvindo uma sucessão de palavras que tinham a ver com a maneira como cada uma daquelas pessoas tinham enxergado o ano de 2020. Tinha uma monja budista, uma filósofa, um filósofo, um psiquiatra, um psicanalista, enfim, gente de várias áreas, resumindo em uma palavra aquilo que esse ano que a gente está terminando significou e significa. E aí eu me senti provocada a pensar na minha palavra e acabei colocando aqui no roteiro dessa nossa oficina. A palavra que para mim define 2020 é respirar. Respirar foi aquilo que o George Floyd não conseguiu fazer enquanto tinha o seu pescoço pressionado por um policial nos Estados Unidos. Respirar foi aquilo que essas quase 200 mil vítimas da Covid-19 no Brasil buscaram fazer desesperadamente no final das suas vidas. Respirar aliviado é tudo aquilo que a gente quer em algum momento, talvez do ano de 2021, torcemos para que seja no ano de 2021, para poder abraçar. Respirar aliviado em poder abraçar. A palavra para mim é respirar. Mas voltando um pouquinho naquilo que eu trouxe agora sobre George Floyd, nós vimos no meio do ano a palavra respirar associada a uma frase de impacto que eu tenho certeza que muita gente criou hashtags e fez uma série de postagens e compartilhamento de postagens, que é o Black Lives Matter. Vidas negras importam, vidas pretas importam, e foi um movimento que tomou conta do mundo como em muitas manifestações de revolta em relação ao tipo de tratamento dispensado a pessoas negras na chamada diáspora africana, né? Principalmente nas Américas, e no Brasil não foi diferente. Aconteceu muita coisa triste, mas que vem acontecendo há tantos anos com o nosso povo negro, e muita gente acordou talvez para esse tema, muita gente olhou talvez pela primeira vez para esse tema, e talvez muita gente segurou a respiração assistindo às cenas lamentáveis que o Brasil testemunhou no saguão do supermercado Carrefour em Porto Alegre. Ou segurou a respiração ao ouvir o relato da Mirtes, mãe do Miguel, que morreu por negligência. Negligência influenciada pelo racismo. Por mais que a nossa sociedade tenha tanta dificuldade em aceitar isso. Mas tem uma frase da Toni Morrison. Toni Morrison, a escritora norte-americana, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, inclusive, e ela tem um livro que é muito impactante e muito lindo, chamado O Olho Mais Azul. Ela diz o seguinte, né, quando tenta refletir no pós-fácil, a edição brasileira, publicada pela Companhia das Letras, se eu não estou enganada, no ano de 2005, mas foi mais ou menos nessa época que eu li, que ela diz o seguinte, diante da brutalidade da vida da personagem, ela reflete, mas como é difícil lidar com os porquês, eu busco refúgio no como. Gente, sabe aquela frase que você lê, que vira frase da vida? Eu me lembro que na época eu estava escrevendo dissertação de mestrado, eu usei como epígrafe do meu texto de dissertação de mestrado, que eu pesquisei teatro negro. Aliás, quem quiser tá aqui, ó.
Vou deixar aqui o link, eu acho que é uma coisa bacana compartilhar com vocês. Esse é o link que vai levá-los à publicação da minha dissertação de mestrado sobre teatro negro. A minha vida fez um outro caminho, não pesquiso mais na área, mas eu usei essa frase da Toni e também foi uma frase que me veio à mente quando eu estava preparando e separando os materiais para a gente conversar. Claro que separei tecido, tem aqui as tesouras, mas antes eu queria convidá-los e convidá-las a trafegar um pouquinho por esse como. Como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente chegou até um momento em que a gente chega no final do ano e tudo que a gente quer é poder respirar? Não só pela doença que nos assola, mas uma doença que evidenciou diferenças, desigualdades sociais gritantes e que infelizmente tem um rosto negro como sendo o grupo mais afetado no Brasil. E aí, eu trouxe um texto para vocês, uma história que eu quero contar. Prometi que ia contar histórias. Essa vai ser a primeira. Bom, se ajeitem aí na cadeira e me ouçam. A tia Josefa dos Prazeres era uma negra muito feia, que inspirava medo às criancinhas. Cada vez que as fitava com aqueles olhos felinos injetados de sangue. Recém-chegada à cidade, juntamente com seu marido, o pedreiro e coveiro, Manuel Congo, percebam o cenário, levou algum tempo para que ela ganhasse a confiança de seus habitantes. Tia Josefa, porém, sabia fazer uns ótimos pasteizinhos de carne, muito alvos e macios, e com o tempo conseguiu muitos fregueses. Além disso, a sua casa, situada ao lado do cemitério, começou a ser bastante procurada por aqueles desejosos de simpatias e de uma boa parteira. Assim, o tempo venceu as primeiras desconfianças e, embora as crianças ainda a olhassem assustadas, tal como a uma feiticeira de seus pesadelos, tia Josefa tornou-se uma figura imprescindível do cotidiano de pacatos cidadãos. Mas um dia, Nini, uma linda menina, loira, rosada, alegre e esperta, por causa de um pequeno resfriado, começou a tomar as beberagens da tia Josefa. E ao invés de melhorar, piorou rapidamente. Chamado finalmente o médico, já não havia mais remédio para ela a não ser buscar Manuel Congo para enterrá-la. Para consolar a pobre mãe, a boa tia Josefa passou a presenteá-la com aqueles seus deliciosos pastéis. Essa história terminaria aqui, se não fosse a mãe, inconsolável, pedir para ver a filha ainda uma última vez, 8 dias depois de sua morte. Para seu espanto, nada mais havia no pequenino caixão aberto pelo coveiro. A suspeita criou asas e a polícia cercou a casa de tia Josefa e Manuel Congo. Lá dentro, encontrou cachos loiros, restos de roupa de criança e embaixo da mesa, pequeninos ossos. O povo quis esquartejar os 2 negros, enquanto a mãe da linda menininha morta, quase louca, contorcia-se, horrorizada. Tinha comido a própria filha. Eu sei que essa história é horrorosa, é chocante, mas eu precisava contar. Calma, vai ter história boa também. Mas eu queria trazer para vocês essa história que está publicada aqui, ó. Um livro da professora Célia Maria Marinho de Azevedo, Onda Negra, Medo Branco, o negro no imaginário das elites do século XIX. A Célia, a professora Célia, ela tem um objetivo aqui com esse livro, que é recuperar o medo enquanto uma dimensão histórica. Recuperar a ideia do medo enquanto sendo uma dimensão histórica que foi determinante para a maneira como nós, negros e negras, fôssemos percebidos e
e tratados na sociedade brasileira. E o que é mais chocante nessa história, que é fictícia, é que ela foi publicada no jornal Correio Paulistano no dia 26 de julho de 1888. Portanto, senhoras e senhores, 2 meses e meio, mais ou menos, após a abolição formal da escravidão. Tá aí a história de João Cândido que, né, me faz ter cuidado de usar a palavra formal nesse caso, porque a gente sabe que, infelizmente, enfim, a gente tem uma história recente aqui no estado de Minas Gerais, né, de uma situação em que uma mulher foi libertada por estar exercendo um trabalho análogo à escravidão, né, tá em matérias de jornal e revistas. Mas, na época, esse texto foi publicado no Correio Brasiliense e a análise que a autora nos traz é que não havia qualquer adendo, qualquer rodapé, qualquer observação que deixasse esclarecido que se tratava de um texto fictício. E ela traz esse texto, inclusive, que é a abertura do livro, para estabelecer como um elemento fundamental na sociedade brasileira o medo e a crença em narrativas absolutamente depreciativas de pessoas negras, de pretos e pretas, e de como isso tem desdobramentos que eu arrisco dizer, e muito informada pelas reflexões de uma filósofa chamada Grada Quilomba, que essa forma de olhar e observar, ela se mantém na nossa sociedade. E a gente tem uma baita dificuldade de olhar para isso. A gente tem uma baita dificuldade de falar disso. Né? É uma dificuldade tão grande que quando ocorreu o caso que eu citei no comecinho da nossa oficina, da Mirtes, né, em que o filho dela, Miguel, foi conduzido até o elevador pela sua patroa, enquanto a Mirtes, empregada doméstica, trabalhando durante a pandemia e ainda no começo, né, quando o isolamento social ele estava em índices muito mais elevados, essa patroa levou esse menino até o elevador e permitiu que ele fosse sozinho. A negligência, a falta de cuidado, também é uma expressão do nosso racismo. E também é uma expressão que está muito, em grande medida, baseado nessa forma de perceber e olhar a pessoa negra. Agora imaginem vocês pegar um jornal, né, na manhã de algum dia, lá nos idos de 1888, recém-saído da escravidão formalmente, né? Lembrando que no dia a dia as relações humanas não tinham sofrido qualquer tipo de impacto assim tão rapidamente, a pessoa se depara com esse texto. O texto é de autoria de Arthur Cortines, e nessa época, né, a linha do jornal Correio Paulistano era de expressar a opinião dos conservadores da facção liderada por conselheiro Antônio Prado, político influente do Império e um dos maiores incentivadores da imigração europeia, né? Que aí é um outro capítulo dessa história. Mas o fato é, né, que eu, como uma profissional que tem participado e dado formação para profissionais, principalmente da saúde e da educação, para pensar relações raciais, a gente percebe que, ok, talvez ninguém tenha como ponto de partida para olhar uma pessoa negra uma narrativa tão tenebrosa quanto essa que eu acabei de fazer para vocês. Mas certamente a gente tem no nosso imaginário uma série de narrativas, de pequenas narrativas, que vão dando conta de um perfil da população negra que é tão depreciativo que não merece o cuidado ou o olhar da maioria. Isso é muito grave. Eu chego ao final de 2020 refletindo muito em torno das mobilizações, principalmente em redes sociais, e pensando o seguinte, né? Até onde o nosso antirracismo, que foi tão incentivado e se manifestou tão fortemente ao longo do ano, até onde nosso antirracismo impactou nas nossas práticas cotidianas. E quando eu falo de prática cotidiana, eu não estou falando só da pessoa que está eventualmente na gestão, que essa sem dúvida, né, em qualquer nível de gestão, essa sem dúvida tem a obrigação de estar pensando nisso, mas de que maneira nós, mães, por exemplo, ao contarmos uma história, ou de que maneira nós, educadores e educadoras, ao criar espaços de discussão na sala de aula, privilegiamos a existência de materiais, privilegiamos a existência de textos, livros, materiais ilustrados com pessoas pretas. Quantos de vocês aí que me assistem já pensaram nisso? Nossa, quando eu era criança, será que eu li algum autor africano? Será que eu li ou li algum livro que tenha, que trate do cotidiano, né, da história de negros e negras?
Será? Eu acho que a maioria não. Tem muita coisa bacana, porque essa nossa oficina termina daqui a pouco, mas daqui a pouco eu vou contar para vocês como é que nossa conversa continua, né? E aí, ainda e para finalizar o raciocínio que eu queria fazer, lendo esse texto aqui do Arthur Cortines, eu queria trazer também uma reflexão que está nesse livro aqui, que é o Racismo e Sociedade, do Carlos Moore, Novas Bases Epistemológicas para Entender o Racismo. E aí ele traz um trecho interessante, que ele fala assim, tem 3 dinâmicas convergentes do racismo. Vou ler aqui, mas só para a gente depois conectar com a reflexão anterior. Que ele diz assim, que é um processamento simbológico pelo qual uma coletividade convertida em grupo dominante secreta uma consciência grupal para a rejeição de uma alteridade especificamente fenotípica, com a finalidade de exercitar uma dominação grupal permanente sobre esta última. É isso que a gente está vendo aqui no texto, quando conta a história da Josefa dos Prazeres do Manuel Congo. Então eu crio aqui uma consciência grupal, né? E trocando em miúdos aqui essas palavras do professor Carlos Moore, eu crio aqui uma consciência grupal de que determinado grupo ele precisa ser alvo, ele precisa ser reconhecido e ser tido como a escória da sociedade. Claro que isso vem na esteira do pensamento que ajudou o Brasil, né, que ajudou o Brasil colônia a se estabelecer como um país escravista. Né? A escravidão ela se justifica nessas bases. Mas só que no pós-abolição, e o texto aqui da dona Josefa nos traz um pouquinho dessa ideia, no pós-abolição esse olhar precisa permanecer. Então se eu não tenho mais a coerção física, né, e legalmente estabelecida e compreendida como sendo uma possibilidade, o que a gente vai ter para manter esses grupos alijados de direitos? A gente vai ter que ter a coerção simbólica. Narrativas que vão minando na cabeça da nossa sociedade como um todo a ideia de qualquer tipo de igualdade. E, gente, isso não é pouca coisa, né? Isso vem trazer desfechos em saúde que são muito significativos. Aí eu trouxe uma coisinha para mostrar para vocês. Tudo que eu estou mostrando vai estar na referência, vai estar nos links para vocês acessarem, tá bom? Que é a cartilha da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, inclusive na capa tem a Biomiss, vocês vão aprender a fazer, né? Que é uma cartilha que foi desenvolvida justamente a partir do momento que o racismo começou a ser compreendido como um determinante social em saúde. Porque o que a maioria das pessoas, e no trato com profissionais de saúde eu ouço muito, elas me dizem, Daniela, mas no meu serviço as portas estão abertas para todo mundo, eu não faço distinção de cor. Mas o fato é que informados por narrativas como essa daqui, ainda que de forma muito sutil e quase subconsciente, existe sim uma maneira, uma intencionalidade ao tratar de corpos negros, de pessoas negras. E essa maneira, ela é determinante, né? Não precisa ser verbal, né? No Brasil, talvez a gente tenha se habituado à ideia de que o racismo ele só se expressa verbalmente, né? Então, assim, não chama ninguém de macaco, não chama ninguém de preto fedido, embora, infelizmente, a gente tenha visto por aí vários episódios desses, mas não chamo ninguém assim, então tá tudo certo, eu não sou racista. Não, meus queridos e minhas queridas. O racismo, ele exige que tenhamos, né, o combate a ele exige que tenhamos uma ação. É preciso de ação, né? É aquilo que a Angela Davis diz e que eu tenho certeza que muita gente compartilhou. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Só que o ser antirracista é a proposta para uma ação. E aí que às vezes as pessoas, né, meio que mas como é que eu vou ser antirracista? Tem várias e várias discussões, né? Mas talvez uma das coisas que nós tenhamos que manter como um alerta constante é olhar em volta, é olhar no entorno, né? É olhar em volta, olhar no entorno e perceber o padrão de presença ou não de pessoas negras nos espaços, né? Em quantidade, em tarefas, em posições, né? E sempre, sempre,
se questionar. É o teste do pescoço, lembra quando circulou pelas redes sociais a coisa do teste do pescoço? Bota o pescoço para dentro ali no espaço, vê cadê as pessoas negras, e aí a gente vai ter um pouco da dimensão do que a gente está falando, né? De que chão a gente está pisando. Mas, no ano de 2016, eu voltei para a sala de aula. Eu sou professora também, trabalhei na educação infantil por alguns anos, e em 2016, numa escola que acabou já, né, fechando aqui em Alfenas, eu trabalhei com crianças numa disciplina chamada Humanidades para Criança, Formas de Ser e Estar no Mundo. Era o tema que a gente deu para essa aula. E a ideia era ofertar para as crianças, né, era uma escola da faixa de 2 a 5 anos, mais ou menos, era ofertar para crianças algumas experiências de outros grupos sociais, de outros países, e isso me ajudou também a pesquisar uma série de coisas, e o principal era tirar da educação infantil, talvez essa marca, né? Esse ranço do isso é de menina, isso é de menino. Então, nas brincadeiras, a gente ia construindo ali uma compreensão de respeito e de aceitação e de entender que o mundo era muito mais diverso do que aquilo que a gente podia experimentar ali na nossa própria casa, na nossa própria família. E aí uma das coisas que eu aprendi a fazer na época foi a tal da boneca Baiomi, que é essa que eu vou ensinar para vocês agora, que é esta bonequinha aqui. Pesquisei na internet, né? Eu queria uma coisa simples de fazer para poder fazer com crianças pequenas. Pesquisei na internet e me deparei com uma história da Baiomi, que eu acho que é a que a maioria de vocês aqui conhece, que é uma história de dor, né? Que está ligada à fase que pessoas negras foram capturadas, sequestradas em território africano e trazidas para serem escravizadas no Brasil. Essa é a história mais recorrente que eu descobri que não é a história real da boneca Baiomi. Eu acho que é muito interessante a gente pensar nessa história, né? Não sei se vocês viram, mas qualquer Google que vocês derem vai ser a ela que vocês vão chegar. É muito interessante pensar nessa história, porque é uma história totalmente dolorosa, né? Muito semelhante à que eu contei para vocês, mas que está numa outra chave. Só que esse ano eu tive contato com a artesã Leda Martins, que está aqui. Leda Martins é uma autora de livros sobre teatro negro. Essa daqui. A Leda Martins, ela é a criadora da boneca Baiomi. No final dos anos 90, início dos anos 2000, dos anos 80, desculpa, os anos 80, 90, início dos anos 2000, houve uma movimentação de mulheres negras no ativismo na cidade do Rio de Janeiro e a Lena, artesã, participava dessa movimentação. E criaram ali naquele contexto um coletivo, e nesse coletivo elas começaram a fazer bonecas que se utilizavam, como vocês vão ver, de retalhos de tecido. A mãe da Lena era costureira, então ela já tinha experimentado muito isso ao longo da infância, adolescência e juventude. E a boneca Baiomi surgiu nesse contexto. Tem uma parte muito interessante, e eu falo mais dessa história nesse vídeo aqui, que está também aqui no canal do YouTube, onde vocês estão assistindo essa oficina. Eu conto um pouquinho da história, né, da verdadeira mãe da Baiomi, porque na época, em 1989, inclusive no dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Americana e Caribenha, Latino-Americana e Caribenha, a Lena esteve no primeiro encontro na República Dominicana e ela levou as bonecas a Baiomi, né, para apresentar e para ser vendida na feira, as mesmas bonecas que foram também vendidas e mostradas lá na Eco 92. Então a história da boneca Baiomi, na verdade, ela está muito nesse lugar da agência, né? Do empoderamento, do olhar para um contexto e pensar em produzir alguma coisa que tivesse algum impacto ali. E uma boneca preta, ela tem esse impacto. Todo mundo sabe que talvez hoje um pouco menos, com menos dificuldade, mas o quanto é difícil achar uma boneca preta, né? O quanto é difícil achar uma boneca negra para presentear aquelas crianças que desejam ali uma boneca. E a Baiomi, ela surgiu muito nesse contexto, e a Lena está produzindo, e tem muita mulher bacana. A gente tem uma rede de mulheres que fazem bonecas a Baiomi. Eu continuo uma fazedora de Abaiomi e faço assim, até tinha deixado mais uma aqui para mostrar para vocês, mas estou com essas aqui. Aqui atrás tem boneca Baiomi também, olha aqui
com uma sainha mais rodadinha. Eu adoro fazer boneca Bayomi e eu quero ensiná-los e ensiná-las a fazer isso agora. Só que a gente tem uma tarefa. Essa conversa toda que a gente está tendo até aqui é uma conversa que eu queria muito que vocês depois compartilhassem um pouco. O que vocês sentiram? Como é que olharam para isso? Já tinham ouvido falar a respeito, refletido nesse sentido? E depois eu quero que vocês me mandem uma foto da Bayomi de vocês. Talvez no momento que você se sentou aqui diante desse computador, desse celular, para assistir a esse vídeo, você não tenha todos os materiais. Não tem problema. Se você lembrar que tem o que eu vou dizer aqui, dá uma pausa aqui nesse vídeo, corre lá buscar e volta. Se não, depois você volta aqui para o vídeo e vai fazer sua boneca tranquilamente. Eu vou dizer depois o que ela significa nessa conversa que a gente está construindo aqui juntos e juntas. Bom, o que eu vou precisar para a boneca Bayomi? Eu vou precisar de 3 canudinhos de tecido preto. Pode ser de malha, né? Aqui, ó. Corta uma faixinha, olha aqui. Uma faixinha de mais ou menos 3 centímetros de largura e uns 10 centímetros de comprimento. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser mais largo aqui, né? Essa, por exemplo, eu fiz um pouco maior da que eu vou fazer aqui com vocês. Mas vamos pegar, então, esse pedacinho de tecido. E se for uma malha, viscomalha, né? Tecido de camiseta, retalho, né? Que tem que ser um tecido com uma certa elasticidade, porque a hora que você pega o tecido assim, né? O retalho retangular, puxando nas extremidades, é legal formar um canudinho, tá? Eu já vi para vender um rolo de malha que já é um canudinho assim, né? Até comprei uma vez, mas o pedacinho aqui, ó, tá ótimo. Então, 3. Esse é o primeiro material. Um retângulo. E aí, esse retângulo ele também pode ter talvez um pouquinho mais de 10 centímetros, né, para fazer o vestido. Então, pega esse retângulo que você vai dobrar ao meio para fazer o decotezinho do vestido, tá? Esse retângulo, ele pode ser de um pedacinho de tecido estampado, aquele que você tiver, um pedacinho tiver aí disponível. Pode ser maior também, pode ser menor, proporcionalmente. Lembrando que aí você vai dobrar e dobra aqui assim e depois dobra novamente nesse sentido para cortar uma pontinha aqui. Se for um tecido mais elástico, mesmo que não for, não corta muito aqui não. Pode cortar um bem pequenininho, depois se precisar corta um pouquinho mais, porque como é um nó no pescoço da Bayomi que vai fazer o vestido ficar seguro, só para não ficar um orifício muito grande, né? Não dá para ficar, o vestido começa a ficar descendo. Então, aqui a gente tem o vestido e é só isso que vocês vão precisar. Esses retalhinhos de tecido, a tesoura e só. Sem cola, sem agulha, sem nada. Ah, me desculpem, só não. Aqui, ó. Eu preciso de depois um outro pedacinho de tecido. Pode ser fita, pode ser uma fita, pode ser um outro pedacinho desse tecido aqui. É um pedacinho bem fininho mesmo, pode ser fita, uma cordinha, que mais? Aquela linha grossa, né, a linha grossa de fazer amigurumi, ou de fazer crochê, também super bacana, lã de fazer tricô, enfim. Pega um pedacinho de alguma linha, de alguma coisinha mais fininha, que é o que a gente vai usar para fazer o cintinho e depois para fazer uma espécie de turbante. Então, como é que nós vamos começar aqui com a nossa Bayomi? Vocês vão pegar dos 3 canutilhos lá, e o que precisar depois a gente acerta, corta. Peguem 2, por favor. Juntem. E bem aqui na pontinha vocês vão dar um nó. Pode ajudar com o dedo indicador aqui, tá? No caso, eu tô usando aqui o meu dedo indicador da minha mão esquerda. Dou uma volta e dou um nó. Desde que eu aprendi a fazer Bayomi, é um recurso que eu uso em várias das situações, sabe? Fazer oficina sobre relações raciais no Brasil, por exemplo, fazer oficina com mães, que é um grupo com quem eu tenho trabalhado muito, com gestantes, que são as pessoas que eu atendo. Conforme a gente vai dando nó, a gente vai conversando e tratando
dos assuntos que representam alguns nós na nossa vida, né? Aqui. Dê um nozinho lá no topo, com as duas pontinhas juntas. Vocês vão dar outro nozinho agora, aqui, ó. Um em cada extremidade, tá? Boa parte já tá feito. Aquele canudinho que ficou, né? É sempre bom ir esticando bastante o canudinho. Aquele canudinho que ficou, ó. Vocês vão juntar aqui. Eu vou colocar aqui na mesa para apoiar, mas eu já mostro para vocês como é que fica, tá? Aqui. Assim, ó. Vocês vão pegar e dar um nó bem embaixo, tá vendo o nó que vai representar aqui a cabeça? Aqui, ó. Vou pôr mais aqui, né, gente? Aqui, você deu um outro nó e ela ficou aqui em cima. Ok? E aí, novamente, vocês vão dar um nó em cada ponta. Às vezes, quando eu mostro, né, não sei quem de vocês está vendo aqui pela primeira vez, a Baiomi, ou quem já viu, mas muitas vezes eu mostro e a pessoa se espanta, né? Fala assim, nossa, será que vai dar para fazer boneca? Vai sair boneca daí? Aqui. Aqui eu já temos a nossa boneca. Agora, o que nós vamos fazer? Vocês vão pegar este retângulozinho aqui que você já cortou, colocar na boneca. Tem várias outras formas, viu, gente? Eu acabei adotando essa como uma forma básica, mas, por exemplo, para fazer o vestido rodado, né? Também dá para fazer o vestido rodado, né? Essa daqui é a mais simples, né? Porque eu consigo fazer com crianças e com diferentes grupos. E aí vocês vão fazendo aí comigo. Quem tá assistindo para fazer depois, não deixa de fazer. Tem tarefa nessa oficina. Ai, peraí. E aí vocês vão pegar aquele fiozinho lá que eu falei, né? O fio de lã, enfim. Um outro retalhinho, amarrar aqui naquilo que a gente vai considerar a cintura. Peraí que eu vou mostrar de pertinho. Aqui. Aqui, ó. Viu? Aqui a cintura. E tirar o excesso. E eu vou também, ó como fica bonitinho. E eu vou também, aqui em cima, né, na hora de dar um nó, que é onde vai ficar a região aqui, a área, né, que vai representar a cabecinha. Acabei não falando isso antes, né, gente, mas deixa aqui um tiquinho, deixa um tantinho de tecido aqui pra cima, pra representar o cabelo, e aí a gente pode vir e fazer aqui né, simular aqui um turbante, uma amarraçãozinha para dar o acabamento no cabelo. Né? Deixando ainda um tantinho para fora. Aqui. E voilá, aqui está, eu corto aqui o excesso de tecido. Guarda, se quiser fazer mais a Baiomi, de repente dá para fazer alguma coisinha com ela. E temos uma boneca a Baiomi. Aqui está. Muito bonitinha, né? Feito isso, eu quero que vocês façam, por favor, o seguinte. Quem fez a boneca, aí do tecido que tiver, tira uma foto e posta aqui
Esse aqui é um link que vai direcioná-los para a minha página no Facebook. Quem tiver tirado a foto da boneca, por favor, coloca essa foto aqui nesse post que eu vou fazer com a fotinho da minha. Não tem problema se você não tiver QR Code, né? Ou estiver assistindo do celular e não dá para usar o celular, né? Se está assistindo do computador, dá. Se não dá para usar o celular para fazer a captura da imagem do QR Code, vai para minha página no YouTube, no Facebook, que é essa página aqui, e vai ter essa imagem aqui da Biomi que eu fiz com vocês aqui na oficina. Então, eu quero que, por favor, vocês façam uma postagem. Cola ali a foto das abaiomis que vocês fizeram, ou quem já fez antes, quem já tem outras abaiomis, enfim. Ou quem conheceu aqui agora a abaiomi, enfim. Eu vou adorar ver e depois fazer um mosaico com as fotos das nossas abaiomis, que vai ser o jeito da gente expor a produção dessa aula, tá bom? Para quem quiser, vai ser super bem-vindo. Bom, minha gente, como eu disse enquanto fazia a boneca, já tem um tempo que eu uso a boneca Biomi como um mote para várias discussões que têm a ver com tratar das nossas relações raciais, né? Sobre refletir, não só sobre as relações raciais, mas principalmente, e tenho feito isso com uma certa frequência, né? E tem sido bem bacana. É um mote interessante porque eu costumo dizer para as pessoas que participam das oficinas comigo, seja presencial ou online, e que tem como resultado da oficina uma Biomi, que essa Biomi seja colocada em algum lugar muito especial. Porque essa Biomi, ela significa muitas vezes um conhecimento, uma reflexão nova sobre tudo isso. Claro que muito dessas reflexões vocês vão seguir fazendo também no link que eu vou deixar aqui no final desse vídeo para vocês acessarem os materiais e as referências que eu citei aqui. Mas toda vez que vocês olharem para essa Biomi, ela vai significar talvez um avanço nas suas reflexões sobre relações raciais e, quem sabe, uma mudança profissional, pessoal. É o que eu espero. Junho de 2020, ele deixou a questão muito em evidência. A questão que, na verdade, os movimentos sociais negros vêm evidenciando há muito tempo. Mas, sem dúvida, se a gente puder olhar para isso algumas vezes e pensar em como a gente pode ir modificando no nosso cotidiano, aí sim vai ter valido a pena participar lá daquela Blackout Tuesday, lembra? Quando todo mundo colocou uma tela preta nas redes sociais. Ok, né? O que também foi muito bem-vindo, mas a gente precisa ir além. Né? A gente teve episódios também tristes aqui na cidade de Alfenas, como esse aqui, e que a gente precisou e precisa continuar muito vigilante e trabalhando. Mas eu quero contar outra história. Antes da gente terminar aqui, passa voando, né? Tô aqui de olho no computadorzinho, passa voando demais mesmo, né? Parece até presencial. Mas eu quero contar uma outra história, vou deixar aqui minha Biomi um pouquinho. Achem a fotinho dela lá no meu Facebook para vocês postarem a fotinho da de vocês. Isso aqui que eu mostrei para vocês, né, que é a Cartilha de Saúde Integral da População Negra, Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, também vou disponibilizar no meu Facebook, vou deixar aqui no final um link para vocês acessarem diretamente no lugar em que eu vou disponibilizar os materiais, tem material para colorir, enfim, tem muita coisa bacana que vocês vão poder acessar. Mas a história que eu quero contar hoje é um livro que eu ganhei de uma amiga. Eu tenho 2 livros desse autor. Ele se chama James Ramford, ele é do Chad, na África. E se tem uma coisa que a gente acaba não aprendendo, né, não olhando tanto, é sobre o mapa da África, né? Quem aqui tem essa impressão, né? Que a gente fala de África, parece que está falando, ou está falando de um único país, né? Ou está falando de uma coisa tão, né? Fonte de lugar de dor e sofrimento, única e exclusivamente. Tem muita coisa, inclusive tem algumas páginas do Instagram, Facebook, de pessoas do continente africano, justamente produzindo imagens e conteúdo a respeito disso para o mundo como um todo. O Chad é esse país que está aqui assim, ó. Né? Ilustração do James Ramford, eu adoro James Ramford. Ele mesmo que ele escreveu e ilustra essa história. Tem um outro livro dele, fica aqui como dica. Eu vou ler um, mas vou mostrar o outro, que é o Chuva de Manga.
faz uma diferença se a gente puder crescer com referenciais de corpos pretos em contextos diversos daquele que a gente está tão acostumado, né? E o Chuva de Manga é um deles. Gosto muito do Chuva de Manga. Olha que lindo essa ilustração. Eu sou fã dessa ilustração e desse ilustrador. Chuva de Manga é super legal. Se alguém quiser que eu conte o Chuva de Manga, me manda mensagem aqui. Deixa a mensagem aqui embaixo nessa postagem do YouTube, porque aí eu gravo curtinho depois e conto para vocês. Mas o que eu vou contar hoje é o Escola de Chuva. Eu queria fechar com uma narrativa diferente daquela que eu abri. É uma narrativa, né, talvez classificada como um livro infantil, mas eu acho que ela traz uma reflexão que é fundamental para qualquer idade. E vamos a ela. Hoje é o primeiro dia de aula em Quelo, no Chad. A estrada de terra está cheia de crianças. Os irmãos e irmãs mais velhos lideram o caminho. Olha que lindo. Vou ganhar um caderno? Pergunta Tomás. Vou colocar aqui porque aí dá para ver. Vou ganhar um lápis? Eu vou aprender a ler como vocês? Pare de perguntar e ande mais rápido, dizem os irmãos mais velhos. Tomás chega à escola. Não há salas, não há carteiras. Mas não importa. Há uma professora. A primeira lição é construir a nossa escola, diz ela. Tomás aprende a fazer tijolos de argila e a secá-los ao sol. Aprende a construir paredes e mesas de barro. Ele e as outras crianças recolhem folhas e ramos para fazer um telhado. Lá dentro está fresco. Cheira a terra, cheira aos campos prontos para plantar. Linda essa metáfora, né? Primeiro dia de aula, os campos prontos para plantar. Tomás ajuda a trazer pequenos bancos de madeira para a classe. Todos se sentam e este é o momento mais esperado. A professora traz um quadro negro. Ela escreve uma letra no quadro. A, diz a professora. A, repetem Tomás e as outras crianças. A professora escreve a letra com grandes gestos no ar e os alunos fazem a mesma coisa, de novo e mais uma vez. Ótimo, diz a professora. Ela distribui os cadernos e os lápis. Página 1, diz a professora. E Tomás abre seu caderno na primeira página, pronto para escrever. Agora, escrevam a letra A. Muito bem, diz ela, olhando o trabalho dos alunos. A cada dia, Tomás e os outros aprendem novas lições. A cada dia, a professora encoraja Tomás e as outras crianças. Excelente, diz ela. Perfeito, meus amigos aprendizes. Os meses voam. Adoro essa imagem também. Chega o último dia de aula. A mente dos alunos está cheia de conhecimento. Os cadernos estão amassados de tanto eles estudarem. Tomás e as outras crianças exclamam: Obrigado, professora. Ela sorri e diz: Bom trabalho, meus esforçados amigos e amigas. Até o próximo ano. Tomás e as outras crianças correm para casa. A escola fica vazia e bem a tempo. As fortes chuvas se aproximam. As gotas caem rapidamente, grossas e ferozes. Um vento forte sopra e levanta o telhado de folhas. A chuva penetra facilmente as paredes de tijolos e elas ficam ensopadas e começam a desmoronar. As mesas de barro também. Lentamente a escola desaparece, até não sobrar mais nada. Mas não importa. As crianças aprenderam a ler e levam o conhecimento consigo. Chega setembro, as aulas vão recomeçar e Tomás será o irmão mais velho e mostrará o caminho às crianças no primeiro dia de aula. Eles se reunirão
e seus professores que, sorrindo, estarão prontos para juntos construírem a nova escola. Lá vão eles. E tem uma curiosidade. Em algumas regiões do Chad, os termos irmãos e irmãs mais velhos não se referem apenas aos membros de uma mesma família, mas também são uma forma de tratamento dada às crianças mais velhas da comunidade. Por isso, todo mundo ali é irmão, e é o Tomás que no ano seguinte vai liderar esse grupo. Eu acho linda essa história em muitos aspectos, e através dela, e já finalizando aqui a nossa oficina de Abayomi, eu presto uma homenagem às professoras e professores que ao longo do ano de 2020 se reinventaram, viraram editores de vídeo, viraram produtores, criadores de conteúdo digital, e especialmente as professoras dos meus filhos, que foram impecáveis em buscar, de alguma maneira, fazer com que o conteúdo chegasse até eles. Fico até emocionada de pensar, e um abraço muito grande à equipe diretiva da escola Arlindo, que foi impecável também nesse movimento de tornar isso um caminho minimamente possível de se trilhar ao longo desses meses todos que a gente está vivendo, e que é ainda talvez um cenário que a gente vai experimentar ainda no início de 2021, embora com uma certa esperança renovada que o final de ano acaba trazendo naturalmente. Eu deixo aqui meu abraço, eu deixo aqui a minha gratidão à mobilização de pessoas em prol da cultura, da produção cultural, e que me agraciaram com a possibilidade de fazer essa oficina através da Lei Aldir Blanc. Eu deixo aqui a minha gratidão, e vocês, oficineiros e oficineiras, a nossa conversa não termina aqui. Vocês vão ter acesso agora, a partir do momento que eu estou publicando aqui esse vídeo, a esses links aqui. Estão todos lá no meu Facebook, tá? Que é esse endereço aqui. Vocês podem correr até lá, tanto para deixar uma fotinho da Abayomi de vocês, quanto para olhar aquilo que eu compartilhei. Compartilhei várias coisas, materiais, e eu espero que vocês gostem. E para a gente tentar construir um futuro, né? Os passos futuros com mais respeito à diversidade, e pensando que vidas negras importam muito.